tempo atrás, eu vivi um período da minha vida extremamente angustiada. Angustiada, uma angústia sem nome, uma coisa que eu não conseguia assim falar, é por isso, ou então é por isso. Não. E parece que justamente por não ter um motivo, por não ter uma razão para eu estar me sentindo daquela maneira, a minha ansiedade aumentava ainda mais. Isso da gente querer compreender tudo, assim, de certa maneira nos engole por dentro, porque a gente vive mesmo de uma maneira muito prepotente, achando que a gente tem essa capacidade de entender, de desvendar esse grande mistério que é a vida, e a gente não tem. Como é maravilhoso perceber que o grande mistério, ele é muito maior do que nós, do que a nossa pequena realidade, do que a nossa pequena e estreita compreensão. Você tira muito da sua ansiedade quando você assume esse lugar de eterno aprendiz. A gente não tem como saber tudo, a gente não tem como ter consciência de tudo. A gente vai aos poucos, sim, tirando os véus que nos impedem de enxergar a realidade com clareza, que nos impedem de enxergar a realidade de forma expansiva, né? de uma forma grande. Mas ainda assim, nós estamos inseridos em um grande mistério. O grande mistério se chama vida. Você não vai conseguir saber tudo que vai acontecer amanhã, assim como você não tem como ir lá no passado e mudar o que já foi. Se você puder se aventurar nesse grande mistério, significa você poder abrir seu coração para viver cada dia como ele se apresenta. O potencial máximo da vida só existe no momento presente. Então, só hoje que você tem a oportunidade de viver essa vida na bem-aventurança. Se você começar a projetar, se você começar a imaginar, se você começar a querer entender o que vai acontecer, adivinha, uma grande ansiedade surge dentro de você. A ansiedade, a tristeza profunda, a angústia, nada mais é do que uma necessidade de você estar num lugar onde você não está, num momento que não é o que você tem aqui, num lugar que não é onde você está hoje. Então, quanto mais consciente a gente vai se tornando, mais conectado com o momento presente a gente vive. E é só nesse lugar que pode existir paz. Não tem como você estar em paz vivendo de passado. Não tem como você estar em paz projetando um futuro que ainda não chegou, tentando adivinhar o que vai acontecer, o que está por vir. Então, a conexão está totalmente relacionada à oportunidade que você se dá de aproveitar o momento presente como ele é. Isso é uma coisa. Nesse momento da minha vida que eu tô falando pra vocês, que eu tava sentindo uma angústia muito grande, querendo entender, quanto mais eu queria entender aquela apreensão que tava no meu coração, menos eu entendia e mais ansiosa eu ficava. E foi ficando uma bola de neve que eu já falei aqui várias vezes que eu passei por longos períodos de síndrome do pânico. E todas as vezes que eu me sinto muito ansiosa, muito angustiada, eu tenho muito medo desse pânico voltar. Quem já passou por isso sabe exatamente o que eu tô dizendo. É medo do pânico. E aí o medo do que ainda não chegou faz o pânico vir. É uma coisa, é uma sequência mesmo que acontece. Quem vive é um tanto angustiante. E como nesse momento eu não conseguia expressar em palavras o que eu tava sentindo, a angústia no meu coração ia crescendo, sabe? Até que um belo dia eu deitei pra dormir e eu tive um sonho. Já falei pra vocês que muitas respostas chegam através de sonhos. Muitas respostas. Às vezes, através de situações que não trazem com tanta clareza o que você precisa perceber. Mas às vezes trazem um sentimento. E esse sentimento que é despertado em você, quando você começa a falar sobre ele, quando você começa a escrever esse sentimento, você vai ver que tem um fio da meada ali. Que tem alguma coisa para ser compreendida e que provavelmente vai te ajudar no momento que você está vivendo. Absolutamente nada acontece em vão. E uma das maneiras que o universo tem de se comunicar com a gente é através dos sonhos. Então, às vezes a gente, só mais um sonho, só mais uma coisa. Claro, existem muitas coisas que são do nosso inconsciente, que às vezes os nossos maiores medos aparecem em sonhos. Quando você sonha com alguma coisa acontecendo, não significa que aquilo ali vai acontecer. Às vezes é você mesmo que sente tanto medo daquilo acontecer que aparece no seu sonho. Mas existem também os sonhos que trazem muitas respostas. E nessa noite eu tive um sonho que me trouxe uma resposta que foi assim, fundamental. Eu acho que eu não conseguiria acessar essa consciência
na vida terrena, ou então talvez demoraria muito para perceber se não tivesse chegado através desse sonho que foi uma resposta. No sonho, eu aparecia deitada, era como se eu estivesse me vendo de fora, tá? Eu aparecia deitada, eu estava deitada na minha cama, e é como se toda a minha pele, todo o meu corpo tivesse ficado transparente e eu conseguisse ver exatamente a alma, eu conseguia ver exatamente o espírito. Eu não via mais, eu via eu na mesma forma que eu sou, mas a minha pele estava transparente. E aí eu conseguia ver o espírito que naquele dia apareceu para mim azul. Quando eu olhava para o espírito, eu via o espírito se tremendo inteiro. Se tremia, gente, mas assim, era como se fossem ondas, sabe? E essas ondas andavam muito rápido, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E tremendo, tremendo, e aí me veio 2 palavras, que era assim, espírito perturbado. Espírito perturbado. E tremia. E tá, foi isso o sonho. E aí eu acordei. No dia seguinte de manhã, eu não acordei de madrugada, eu acordei no dia seguinte de manhã, mas com total lembrança. E aí eu logo anotei pra não deixar passar, né? Porque às vezes, como essas mensagens chegam de forma sutil, é comum que muitas vezes a gente não lembre o que aconteceu. E era uma coisa extremamente reveladora. Quando eu acordei, foi muito interessante perceber que muitas vezes o que está acontecendo com a gente é espiritual e a gente fica tentando encontrar uma razão humana. Muitas vezes o que está acontecendo foge ao nosso olhar, porque eu olhava no espelho, eu estava ótimo, meu corpo estava bem e só meu coração estava muito angustiado. E aí eu fui começar a ter dimensão do que é o mundo espiritual. Mesmo que a gente mesmo que a gente tenha cada uma religião, mesmo que a gente tenha cada um jeito de meditar, cada um jeito de se conectar com Deus, cada um jeito de viver a vida, de aproveitar o mundo espiritual, ele faz parte da nossa estrutura. O espiritual é estrutural. Assim como é importante ter um corpo, é importante ter toda a estrutura de um corpo, os órgãos, o coração para a gente estar vivo, ter consciência do mundo espiritual é se permitir acessar a plenitude. É muito doido, porque é realmente, gente, uma coisa que é minha, é sua. Não é uma coisa que a gente adquire. Eu não me torno espiritual. Eu já sou espiritual. O que acontece é que eu começo a perceber essa parte minha que até então pode ter ficado esquecida. E eu vejo que isso é uma coisa que muita gente já me escreveu quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui. Nossa, mas você é tão nova, falando sobre coisas tão importantes. E aí eu penso, mas a gente vai esperar envelhecer para começar a ter consciência da nossa parte espiritual? Por quê? Por que isso não está sendo ensinado de todas as maneiras? Porque isso não tem a ver com religião. Isso não tem a ver com a igreja que você frequenta. Isso tem a ver com o que você é. E a partir do momento que você está tampando, que você está reprimindo o que você é, fica muito difícil de você se sentir inteiro, de você se sentir completo. É uma coisa que não pode ser abandonada. É uma coisa que não tem como a gente tampar mesmo, como se não existisse, sabe? E essa integração começa quando você pode olhar para os dois lados. Quando você olha para o que você come para alimentar o seu corpo físico e quando você olha para o que você come para alimentar a sua alma, para alimentar a sua parte espiritual. O que você olha, o que você permite entrar na sua vida, o que você permite chegar no seu coração, sabe? Então, ali, naquele sonho, um mundo se abriu, uma porta se abriu e deu muita força para eu continuar fazendo esse trabalho, que é falando para as pessoas que elas são também espirituais. E, na verdade, antes espirituais do que carnais, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência dentro de um corpo. E isso diz muito sobre a maneira como a gente dita essa vida.